oficinas, a cantina, o segundo andar. A gente já está visualizando, focalizando, para que a gente possa dar efetividade, inclusive, às aulas, aos trabalhos voluntários. Aí aqui embaixo se transforma num salão de aula, um salão de trabalho. Então, quando a gente estiver transmitindo, realizando a reunião pública no segundo andar, a gente vai estar transmitindo aqui embaixo também. É isso que a gente vai planejando, e um dia depois do outro, uma ajuda depois da outra, tudo vai funcionando. Precisamos e continuamos a pedir ajuda, colaboração para o trabalho social, principalmente. Isso significa não só recursos financeiros, mas braços, mãos, pensamentos, né? Na outra semana, no primeiro sábado de fevereiro, a gente tem entrega de bolsas, de cestas básicas para as famílias cadastradas. É um dia de trabalho braçal, mas também é um dia de trabalho mental, intelectual, estarmos aqui juntos com, enfim, 80, 90, quantas famílias estiverem. A gente vai parar de falar o número de famílias. O importante é que uma família possa ser ajudada. Se uma for bem ajudada, a gente já terá feito bastante do trabalho. Então, vamos parar de contar, né? A gente vai continuar agora, a gente vai contar o tempo que a gente consegue ajudar e colaborar com a sustentação dessas famílias, com a sustentação estrutural dessas famílias, que não significa somente comida, significa um monte de coisas ao redor. E esse monte de coisas que a gente já identifica há muitos e muitos anos, também é nosso foco de trabalho agora. Formação profissional, estabelecimento, às vezes, de alimentação mínima, sair daquela condição de insegurança alimentar absurda que nós vivemos. Então, isso tudo vai ser parte do nosso trabalho e a gente vai contar com todos vocês sempre, certo? Vou passar para o Marcelo, que ele vai fazer aviso. Você tem que ficar aqui, ó, por causa do ângulo da câmera. E, enfim, logo em seguida a gente começa a reunião pública. Bom dia. A gente está quase 3 anos, né, afastado presencialmente, e hoje a gente colocou alguns livros ali na frente, retomando essa livraria. Em breve nós vamos ter o espaço da livraria, mas por enquanto a gente está com alguns livros ali. Puxando o gancho do Wagner, que o Wagner falou sobre o trabalho, é importante a contribuição à compra dos livros, porque nos ajuda também no trabalho. Eu coloquei ali 9 unidades, essa unidade é minha, né? 10 unidades desse livro aqui, que é o livro do Wagner, um dos livros do Wagner, a gente colocou numa promoção R$15. Existem vários outros livros, e é importante que não só a gente dê uma olhadinha nos livros que estão ali, mas se alguém tiver uma ideia de um livro que queira, fale com a gente para a gente poder providenciar. Tá ok? Então, se alguém quiser depois dar uma olhadinha nos livros e me procurar. Obrigado. A leitura. Hã? Mais algum aviso, Luciano? Algum aviso? Mais algum aviso, Luciano? Mais algum aviso? Não, né? Não? Desculpa, tem. Passe infantil também recomeçando, primeiro sábado de fevereiro, né? Às 10 horas. Computador velho, gente, utilizável, traz para o grupo, porque a gente está montando, principalmente laptop, a gente está montando a oficina de informática, finalmente, e a gente vai ter professor, né? Quem já trouxe, nossa gratidão, obrigado, mas a gente vai precisar de mais alguns e a gente vai procurar. Leandro, está dando um pouquinho de microfonia, acho que pode ser que está alto, né? Ó, vamos fazer a leitura para a gente harmonizar os pensamentos. Hoje a gente já vai reiniciar também os passes magnéticos, né, Maria? Os passes magnéticos aqui na salinha a gente vai fazer da mesma forma como a gente fazia lá no outro lugar. Só tem que ver a quantidade de gente e como entra e sai. Mas vai dar certo. A leitura, livro Pão Nosso, Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 112.
tabernáculos eternos. Também vos digo, granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que, quando essas vos falarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Palavras de Jesus no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 9. Um homem despercebido das obrigações espirituais julgará encontrar nessa passagem um ladrão inteligente comprando o favor de advogados venais, de modo a reintegrar-se nos títulos honrosos da convenção humana. Todavia, quando Jesus fala em amigos, refere-se a irmãos sinceros e devotados. E quando menciona as riquezas da injustiça, inclui o passado total da criatura, com todas as lições dolorosas que o caracterizam. Assim também, quando se reporta aos tabernáculos eternos, não os localiza em passos celestiais. O Mestre situou o tabernáculo sagrado no coração do homem. Mais que ninguém, o Salvador identificava-nos as imperfeições e, evidenciando imensa piedade ante as deficiências que nos assinalam o Espírito, proferiu as divinas palavras que nos servem ao estudo. Conhecendo-nos os desvios, asseverou, em síntese, que devemos aproveitar os bens transitórios ao alcance de nossas mãos, mobilizando-os na fraternidade legítima para que, esquecendo os crimes e ódios de outro tempo, nos façam irmãos abnegados um dos outros. Valorizemos, deste modo, a nossa permanência nos serviços da terra, na condição de encarnados ou desencarnados, favorecendo, por todos os recursos ao nosso dispor, a própria melhoria e elevação dos nossos semelhantes, agindo na direção da luz e amando sempre, porquanto, dentro de nossas normas de solidariedade sublime, poderemos contar com a dedicação de amigos fiéis que, na qualidade de discípulos mais dedicados e enobrecidos que nós, nos aliviarão efetivamente, acolhendo-os em seus corações, convertidos em tabernáculos do Senhor, ajudando-nos não só a obter novas oportunidades de reajustamento e santificação, mas também endossando perante Jesus as nossas promessas e aspirações diante da vida superior. Não, pode ir. Que possamos, então, serenar os nossos pensamentos, refletindo sobre esses tabernáculos externos e internos, como da Severa Emmanuel, e pedir que a nossa reunião seja envolvida pelas forças benditas que a espiritualidade traz, essas forças curativas, essas forças pacificadoras, essas forças que nos permitem sentir renovação em nossos próprios seres. Que seja um tempo de paz que passaremos aqui. Vou passar a palavra para o Ricardo Ferraro, trabalhador do grupo. Hoje a gente começa o Livro dos Espíritos, introdução do 1 ao 3. Olha que bacana, gente. A gente está recomeçando o Livro dos Espíritos. Não sei nem, semana passada foi o Evangelho, né? Não sei nem qual é a vez que a gente já está recomeçando, mas é tão bacana recomeçar. Primeiro, porque a gente pode recomeçar, e segundo, que a gente sempre rever e reler, e deve ser incrível para você reler, etc. Enfim. Bom dia. Alô? Nas semanas anteriores, está dando interferência. Na semana anterior, nas semanas anteriores, o Wagner e a Luciana começaram o Wagner com uma ideia geral sobre a doutrina dos espíritos, fazendo uma viagem sobre todos os cenários da doutrina espírita. A Luciana falou na semana passada sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, e hoje a gente vai falar sobre o Livro dos Espíritos. Esse livro que, quando lançado, havia 501 perguntas, em 18 de abril de 1857. Se a gente analisar que esse livro, com apenas 501 perguntas,
transformou centenas de vidas. Hoje, a gama de informação que nós temos com as obras auxiliares e até mesmo com a edição, com a última edição do Livro dos Espíritos, em 1860, somam aí mais de 1.015 questões. Uma coisa bem abrangente, mais as obras auxiliares. Se a gente estiver falando apenas de Chico Xavier, somam aí mais de 500 obras. Tamanha é a importância da gente estudar esse livro, né, e rever certos conceitos. Como Wagner falou, a gente já vem estudando esse livro há tempos. Eu não sei quantas vezes eu cheguei até o final e já recomecei. E é interessante que todas as vezes que você recomeça, a sua visão muda sobre aquilo que você já leu. A importância desse livro é fundamental. Ela te abre as portas para um outro mundo, para uma coisa que está muito em moda dos anos 60 para cá, a mudança de paradigma. Você começa a quebrar os teus paradigmas a partir da leitura desse livro. Não foi assim só no passado, não foi assim, está sendo assim no presente, será assim no futuro, porque esta é uma obra atemporal. Se daqui a 10 anos, nós que estamos tendo o contato pela primeira vez com essa obra, retornarmos a ela, vamos ver que ela se enquadrará perfeitamente àquele tempo em que nós estaremos lendo. Então é muito importante. Antes da gente começar, eu queria trazer uma leitura que eu revendo esse livro, me ocorreu uma passagem do livro há 2000 anos, quando Jesus encontra com o senador Públio Lentulus. Públio Lentulus foi uma das encarnações de Emmanuel. E ele leva uma mensagem a Emmanuel. Eu vou contar com a tecnologia Wi-Fi, não com a nossa tecnologia Wi-Fi, porque eu vou fazer assim, Wi, e ele foi. Viu? Funcionou? Funcionou. É porque... Então, toda vez que eu fizer assim, é o Wi-Fi que está funcionando, que vai funcionar. Então, vamos lá. Depois de longos anos de desvio do bom caminho, pelo sendal dos erros glamourosos, encontras hoje um ponto de referência para a regeneração de toda a tua vida. Está, porém, no teu querer aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Viu? O Wi-Fi funcionou com um certo delay, mas foi. Se o desdobramento da vida humana está subordinado às circunstâncias, és obrigado a considerar que elas existem de toda a natureza, cumprindo às criaturas a obrigação de exercitar o poder da vontade e do sentimento, buscando aproximar seus destinos das correntes do bem e do amor aos semelhantes. Soa para teu espírito, neste momento, um minuto glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade, para que seja ele, em teu coração, doravante um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Por que eu trouxe esse texto? Isso é uma passagem do livro há 2000 anos, quando Jesus encontra Públio Lentulus e convida ele à mudança. Os ensinamentos de Jesus, as máximas de Jesus, nos convida à mudança. A leitura desse livro, ela nos convida à mudança. Então, se para você que está tendo contato hoje pela primeira vez, ou tendo a oportunidade de rever este conceito, este é o teu momento. É o teu momento de mudança. É o momento em que você precisa começar a quebrar os teus paradigmas e mudar a tua conduta, começar a olhar para dentro de você e a partir desse seu olhar interno, você identificar o mundo que você vive, identificar no outro, não um inimigo, um parceiro, um adversário, mas identificar no outro a alavanca do teu progresso, porque o nosso próximo é a nossa alavanca de progresso. Quando a gente estende a mão, a gente auxilia, mas quem é o maior beneficiado somos nós. Então, o momento é agora, o momento é hoje,
essa palestra vai ficar gravada daqui a 10 anos, daqui a um mês, 2, 3, 4 meses, daqui a alguns anos. Quem estiver vendo esta palestra poderá ser, para ele, naquele momento, o primeiro contato com o Livro dos Espíritos. O primeiro contato com este chamamento que Jesus nos faz a mudarmos as nossas condutas, a mudarmos as nossas formas de pensar. Este é o banquete das bodas, onde Jesus nos convida a sentarmos na mesa com Ele e partilharmos do seu conhecimento. Não é partilharmos do pão material, mas do pão da vida. É isso que Ele nos trouxe. De tempos em tempos, ou todos os dias da nossa vida, e de tempos em tempos, surge a oportunidade de você mudar o rumo da sua vida. Hoje pode ser essa. Não vai ser no ano novo, que a gente sempre entra cheio de promessas, e a gente entra no ano novo dizendo que vai parar de beber, mas já entra no ano novo bêbado. Então, quer dizer, a partir do ano que vem eu não bebo mais, mas eu vou entrar bêbado, porque eu estou no ano passado, então vou continuar bebendo. A partir do ano que vem eu não vou fumar mais, mas vou fumar até às 11 horas, 59 minutos e 56 segundos. Certo? Não é essa mudança. Não é apenas no ano novo. O teu ano novo pode começar agora. O teu aniversário ou o teu nascimento é o momento em que você desperta ou você se descobre indo em direção a Deus, através dos ensinamentos que são trazidos pelo nosso Mestre Jesus, pela doutrina espírita, por esse compêndio de informações que a gente vai tentar começar a destrinchar daqui para frente, e pelas obras auxiliares. Ok? Então vamos lá. Já fiz a introdução, então vamos nessa. Uai, foi? Foi. Como eu falei no início, o lançamento da primeira edição do Livro dos Espíritos, que contava com 501 perguntas, foi em 18 de abril de 1857. Qual a estrutura didática deste livro? É isso que a gente vai dar uma pincelada agora, para a gente ter uma noção do que a gente vai encontrar daqui para frente. A terminologia que é usada, as palavras que Kardec utilizou para descrever esta nova ciência. Ele criou algumas palavras, como espiritismo e como espírito, palavras que não existiam antes. Então a gente vai começar a dar uma olhada para se familiarizar um pouco com essa obra, até mesmo para quando você chega à sua casa, e eu tenho falhando. E eu tenho certeza de que as dúvidas, algumas coisas vão ficar confusas, e que bom que elas fiquem, porque isso vai forçar você a chegar em casa e procurar uma explicação. Então, se eu puder complicar a vida de vocês, deixando vocês com mais dúvidas, muito obrigado. Tá, eu vou agradecer. Ok? Então, vamos lá. A primeira parte do livro, ela começa pela introdução e pelos prolegômenos. Uma palavra diferente, que a gente não está acostumado a pronunciar, mas que na sua tradução significa aquilo que está por vir. Prolegômenos, aquilo que está por vir. Então tem a introdução com 17 itens, né, dividido, a introdução com 17 itens, depois os prolegômenos, e depois começa a parte primeira, onde Kardec fala das causas primárias. O que são essas causas primárias? Onde estão inseridas questões sobre Deus, causa primária de todas as coisas, onde a gente vai encontrar aquela célebre pergunta que Kardec faz aos espíritos. Ele não pergunta quem é Deus, ele pergunta o que é Deus. E a resposta vem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Causa primária ou causa primeira, depende da tradução, depende do livro. Os elementos gerais do universo, espírito, matéria. Quanto à matéria, Kardec deixa o estudo com as ciências ordinárias e a respeito de Deus. Os espíritos encarregados da codificação esclarecem que a plena compreensão de Deus somente será possível àqueles que já atingiram a perfeição. É interessante, né? Porque a gente na nossa visão orgulhosa, a gente acha que domina todos os assuntos, conhece tudo, sabe de tudo.
inclusive sobre o que é Deus ou quem é Deus, e na realidade a gente mal se conhece. Essa mudança de paradigma que eu falei no início, ela faz com que você passe a se conhecer. Essa é uma mudança. Que você deixe de tentar entender o outro e passe a entender a si mesmo, olhando para o teu mundo interno. A gente, no alto do nosso orgulho, muitas vezes questionamos a divindade, o porquê disso, por que isto acontece comigo, por que isso, por que daquilo. Isso é uma forma orgulhosa. Vamos tentar mudar, começando uma mudança de paradigma, até mesmo na questão do vocabulário, e a neurolinguística fala muito sobre isso, que a mudança do teu vocabulário te auxilia algumas coisas, certo? Quando você diz a você mesmo que você está doente, você certamente vai ficar doente, certo? Então vamos começar a mudar do o porquê ou para quê esta situação. Para eu aprender, para eu modificar, para eu crescer, para eu evoluir. Não é porque Deus eu estou passando por isso, como se eu não fosse merecedor de passar por esse ou por aquele problema. Se Deus é amor supremo, se Deus, como diz a questão número 1 do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, e a gente entende no decorrer da nossa evolução e do nosso estudo que Deus é puro amor, então, será que Deus castigaria você por esse ou por aquele erro, por um ou por outro delito, por um ou outro equívoco que você tenha cometido durante a sua existência? Ou esse erro é fruto das suas próprias ações? Ou esse erro é a colheita de um plantio que você fez num momento equivocado da sua vida? Por desconhecimento, por ignorância, a doutrina espírita ela não questiona colocar dessa forma, ela não questiona o pecador. Ela te orienta sobre o erro, para que você não o cometa. Ela não condena o pecador, aquele que cometeu o erro. Ela te questiona e ela faz que você se conscientize sobre o erro que você cometeu. Porque em algum momento, por falta de conhecimento, por falta de referência, e na nossa vida, desde quando nós nascemos aqui na face da Terra, a gente vive de referências. Não é assim que a nossa educação se faz? Os nossos primeiros passos, não é através da referência que a gente tem vendo os nossos pais fazer alguma coisa? E a gente não cresce vivenciando essas referências? Então, em algum momento, você não tinha alguma referência sobre o erro que você cometeu e você, por equívoco, cometeu aquele erro. Mas Deus não pune, sempre te dá a oportunidade, porque Ele é só amor, por ser inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Então, a perfeição é inerente a Deus. Pipocou. Continua dando interferência. Nós precisamos evoluir um pouco mais, crescer um pouco mais, primeiro em nós, para nos conhecermos. Eu já fiz esse exercício algumas vezes, de conversar comigo diante do espelho, tentando me conhecer, conversando mesmo comigo, me desnudando, não olhando o Ricardo matéria, né? O Ricardo num envoltório de carne, mas conversando comigo, olhando dentro dos meus olhos, me vendo como espírito. É um exercício legal. Às vezes assustador, porque você se envergonha com certas coisas que você pergunta e com certas coisas que você fala, que você pergunta a si mesmo. O teu olhar diante de você baixa, pela vergonha que você tem de saber que em um determinado momento você cometeu um deslize, cometeu um erro e que você já tinha a referência para não fazê-lo. É interessante. Eu volta e meia eu faço esse exercício. Eu digo assim, talvez todo dia, à noite ou de manhã, né? Então vamos continuando. Uai, foi? Foi? Segunda parte.
O livro trata do mundo dos espíritas, do mundo espírita ou do mundo dos espíritos. Kardec, tendo definido o espírito como um objeto de estudo da doutrina espírita nas questões 76 e 613, além de estudar a origem e natureza dos espíritos, o perispírito e as diferentes ordens dos espíritos analisa as suas situações em que pode se encontrar o espírito. Primeira, em trânsito para o mundo físico, encarnação, vindo de lá para cá, voltando. Isso já dá uma visão bem legal que nós não somos daqui, né? Ponto. A gente veio de algum lugar para cá, e nós não somos cria da Terra. Segundo, retornando para o mundo espiritual, desencarnação, ou o que a gente fala de morte. Nesse sentido, no início da obra, tá? No início da obra do Livro dos Espíritos, Kardec coloca um princípio sobre a doutrina dos espíritos, os conceitos da doutrina dos espíritos. E o primeiro conceito que ele coloca é sobre a imortalidade da alma. Nós somos imortais. Lembra aquela visão do Superman que a gente tem desde pequenininho, que a gente cresce? Da minha época era National Kid, um pouquinho mais. Tá? Era National Kid, tinha o Superman, tinha o Batman, mas o principal era o National Kid. Tá? Quem quiser procurar saber, na época, procura no YouTube que vai achar. Certo? Eu assistia todos os capítulos do National Kid contra os Incas venusianos e por aí vai. Eu lembro até hoje de cada coisa. E aqui ele era o meu herói, porque ele era um ser imortal, ele não morria, nada acontecia com ele. Com a gente é assim. Um termo que a gente costuma sempre, eu acho que de uma forma até errônea, até de uma forma costumeira, a gente fala vida depois da morte. Não existe vida depois da morte, existe vida depois da vida. Existe vida, porque morte não existe. Existe esse corpo aqui, essa roupagem que a gente tem, como essa calça jeans que eu estou usando, que já está velha, já tem para mais de 5 anos, que vai chegar uma hora que ela vai rasgar, eu vou pegar ela, vou doar, eu vou fazer vai virar bermuda, vai virar pano de chão, vai fazer alguma coisa, ela vai tomar um outro rumo. Assim é esse corpo que a gente utiliza. Chegar a um determinado momento em que esse corpo não vai mais nos servir como mecanismo para o nosso crescimento, como mecanismo para a nossa evolução. Então, esse corpo vai ser depositado, vai voltar lá à sua origem, ok? Tudo aquilo que compõe os átomos, as células, os nêutrons, os neutrinos, tudo aquilo que nos compõe como matéria, da forma como a gente conhece, voltará a um determinado local. Por assim dizer, voltará a fazer parte do fluido cósmico universal, e a gente vai ver isso lá na frente mais um pouquinho. Ok? Então, uma mudança de paradigma é essa questão de vida após a morte. Não existe morte, existe vida após a vida. A nossa vida é eterna. Somos super-homens, somos invencíveis. Invencíveis no termo, em questão de destruição daquilo que a gente entende como matéria. Mas não insofríveis, se é que existe essa palavra, porque a gente sofre as consequências dos nossos erros. A nossa própria consciência é o nosso maior juiz quando você se depara com uma situação e você percebe que ali você cometeu um erro e ali você está sendo o seu próprio juiz e ali você determina o momento em que você necessita mudar ou não, continuar a cometer o mesmo erro ou a partir dali mudar, refazer a tua conduta, reparar aquele erro e continuar na tua caminhada. Seguindo, eu falei, vivendo no mundo espiritual, a nossa vida, calma, aí foi? A nossa vida continua, né? E é interessante que é um outro paradigma que a gente tem, eu acho que é fruto da nossa criação, das nossas origens, que quando a gente desencarna ou vai para o mundo espiritual, a gente vira santo, vira anjo de bumbum de fora, tocando harpinha, saltitando em nuvens fofinhas. Não é assim. A gente muda de estação, a gente muda de dimensão, mas a gente leva para o mundo espiritual
exatamente o que nós somos. Porque a consciência não reside na matéria, a consciência ela reside no espírito. Então, quando você muda a sua dimensão, ou seja, do mundo material para o mundo espiritual, tudo aquilo que você é, permanece em você. Tudo aquilo que você é, você vivencia no mundo espiritual. Então, se eu fui bonzinho aqui, eu vou continuar sendo bonzinho lá. Se eu não fui tão bom aqui, eu vou continuar sendo não tão bom lá. Só que lá eu vou ter oportunidade de aprender. Vou ter mais possibilidades de aprender, querendo, me predispondo a aprender. Se eu não quiser, eu posso permanecer no mesmo estágio em que eu fiquei, só que aí tem uma coisa chamada dor, é aquela topada que você dá, e o imperativo da dor, uma hora ele vai te alcançar, e você vai querer parar de sofrer. E você vai ver que a única alternativa que você tem de parar de sofrer é você mudar a sua conduta. E a gente tem uma questão muito interessante, que a gente acha que a gente faz as mesmas coisas esperando resultados diferentes, né? Isso é bem típico do ser humano. A gente passa todo dia por uma calçada que tem um buraco e a gente tropeça, a gente sabe que vai tropeçar, mas a gente passa todo dia por ali e tropeça. Será que eu não podia descer daquela calçada, descer, olhar com atenção, descer para a rua e atravessar? Mas não, eu faço as mesmas coisas, acordo do mesmo jeito, durmo do mesmo jeito, levanto no dia seguinte do mesmo jeito, achando que a minha vida vai mudar da noite para o dia, sem que eu tome a rédea disto, sem que eu tenha a determinação para efetivar essa mudança. Vamos lá. Senão o tempo já está correndo atrás de mim. Segunda parte. Do mundo espírita, o mundo... Foi? Tá. Também dedica os capítulos 4 e 5 para abordar a pluralidade das existências, apresentando sua argumentação contra os opositores da ideia de encarnação, de reencarnação. Reserva um capítulo para abordar as ocupações e missões dos espíritos e, por fim, conclui essa parte analisando os 3 reinos, estágio em que o princípio inteligente, que ainda não se tornou espírito, anima os seres dos reinos inferiores da criação, mineral, vegetal, animal. Kardec, quando se refere a espírito no sentido de princípio inteligente, grafou a palavra com E minúsculo, para diferenciá-lo do ser já individualizado, que a partir da segunda parte passa a ser escrita com E maiúsculo. Isso vocês vão encontrar no livro. Aí foi. Parte terceira. Analisa as questões relacionadas às leis divinas. Aí vem, demonstra, aí tem os capítulos, tá? Certo? Demonstra quais são essas leis, didaticamente separando-as de acordo com os deveres dos homens para com Deus, leis de adoração e do trabalho, para consigo mesmo, lei de reprodução, lei de conservação e destruição, e para com o próximo. Leis de sociedade, progresso, igualdade e liberdade. Por último, relaciona aquela que representa o resumo de todas as leis, lei de justiça, dever diante de Deus, amor diante de si mesmo e caridade, deveres para com o próximo. Finalizando essa parte com o capítulo da perfeição moral, vai apresentar o modo de praticar essas leis. Então percebe que ele te demonstra, a didática de Kardec ela é tão espetacular, que ele vai te demonstrando o que fazer e no final ele te dá um resumo, fala, olha só, pratica isso aqui, faz isso aqui. Tá? Foi? Parte 4. Das esperanças e consolações. São abordadas as consequências para o espírito do cumprimento ou não das leis. Quando estiver vivendo no mundo corporal, terá as penas e gozos terrenos, ou penas e gozos futuros quando estiver vivendo no mundo espiritual. Falei, a nossa vida ela não cessa com o desencarne. Então, se eu estou aqui na matéria, eu estou passando por algum problema, e não existe culpado, não existe pena sem culpa, não existe. Deus não te pune, ou na visão em que a gente está acostumado a ter, Deus não te pune se você for inocente. Essa é a visão que a gente costuma ter. Mas se você ultrapassar os limites desta lei,
a lei vai te pegar. É interessante que, às vezes, a gente sai para tomar uma cervejinha, eu não bebo, tá? Mas eu saio com pessoas que tomam uma cervejinha, e o maior desespero delas na hora de ir embora é verificar o aplicativo da lei seca. A gente sabe que tem a lei, certo? A gente transgride a lei, mas a gente sai dali apertado, com o coração apertado. Gente, será que vai ter blitz? Será que não vai ter blitz? Nas leis de Deus, não vai ter blitz. A blitz vai ser tua consciência. A lei diz para que você não faça. Enquanto você fizer, você vai colher o resultado daquilo que você fez. Se fez uma coisa legal, você vai colher um resultado legal. Se bebeu, a lei seca espiritual vai te pegar. De qualquer jeito. Não adianta. Em algum momento ela vai te pegar. Ok? Então, isso são a divisão do livro a primeira, como compõe a didática do livro dos Espíritos. Obrigado. Como é a estrutura da introdução? Esta que a gente vai começar a estudar, certo? Falando sobre algumas terminologias, algumas coisas novas. Itens 1 e 2, terminologias. E ele já começa a introdução dizendo que para coisas novas é necessário terminologias novas. Então Kardec cria algumas palavras necessárias àquela ciência. Ele estava criando uma ciência nova, uma ciência filosófica com consequências religiosas. Acertei? Acertei? Então, isso é o Espiritismo. É uma ciência filosófica com consequências religiosas. Tá? Ele estava no outro mundo. Eu despertei ele. Ele estava lá. Trouxe ele para a realidade. Foi. Foi. Não, eu falei que o Espiritismo é uma ciência filosófica com consequências religiosas. Certo? Então, Kardec, na criação dessa ciência, tá, era necessário, para a criação dela, algumas terminologias diferenciadas, como espírito, como espiritismo, palavras que não existiam, e que ele criou por uma coisa chamada anfibologismo. Eu tive que pegar o Dr. Google para me ajudar no que era anfibologismo, porque até então eu não sabia o que era. Tá, mas está lá no Livro dos Espíritos. Quando vocês chegarem em casa, que vocês forem estudar a introdução, para tirarem as suas dúvidas, que eu espero que sejam muitas, certo? Vocês vão se deparar com essa palavra, anfibologismo. Oi? Dever de casa para hoje não é assistir... Nem tem jogo hoje, né? Hoje não tem. A derrota já foi ontem. Certo? Fazer o quê? A gente nem sempre ganha, né? Enfim, o meu amigo do Wi-Fi lá é derrotado sempre, porque o time que ele torce não é o campeão brasileiro atual, enfim, é o que veio lá de baixo, né? Enfim, pobre coitado. Por isso que ele fica lá atrás, isolado, sozinho lá. Então, o dever de casa hoje é estudar a introdução. Anfibologia, traduzindo, ela é o sentido, palavras com vários sentidos. A mesma palavra tem vários sentidos. Isto que determina anfibologia. Tá? Então, para evitar esta anfibologia, ou essa questão de uma palavra ter vários significados, tá? Ele criou alguns termos novos e algumas terminologias novas, para que houvesse essa distinção. Nos itens de 1 a 5, ele começa a série progressiva dos fenômenos. E do item 6, eu não botei o 6, mas botei do 6 ao 17, ele começa a sua lógica das refutações. Por quê? Toda ciência nova, tá? A criação, a apresentação. E você imagina o que foi Kardec trazer uma ciência como o Espiritismo em 1857, sob o domínio da Igreja Católica. Quantos detratores da doutrina espírita, e até hoje existem detratores da doutrina espírita,
E a gente encontra isso em todos os momentos, em qualquer lugar onde a gente vá. Fala, eu sou espírita. Ih, tu é espírita? Tu lida com negócio de espírito? Né? Lá no teu centro é mesa de centro branco, é mesa branca, né? É mesa branca, é porque a característica do centro espírita é uma toalha branca na mesa. Então as pessoas perguntam se lá o teu centro é de mesa branca. Aí você, para diferenciar, ou tentando esclarecer, ou alcançar a pergunta daquela pessoa, você responde, não, o centro é de mesa branca, sim. Ou somos kardecistas, por assim dizer. Nós não somos kardecistas. Nós seguimos a doutrina que foi trazida pelos espíritos e foi concatenada, foi trabalhada por Allan Kardec. A isso dá-se o nome de kardecismo. Mas nós somos espíritas e estudamos a doutrina dos espíritos, que é baseada numa coisinha legal, de uma pessoa que veio aqui há 2000 anos e trouxe um montão de ensinamentos para a gente. A doutrina dos espíritos, ela é baseada nos ensinamentos de Jesus. Tanto que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele pega justamente o código moral, aquela parte do código moral, dos ensinamentos moral que Jesus traz, e Kardec destrincha aqueles ensinamentos. Então, a doutrina dos espíritos, ela não é algo sobre fenomenologia, ela não é algo sobre aparecer, desaparecer, materializar, comunicar ou não comunicar com algum ou outro ser desencarnado. Ela é totalmente tirada da estrutura do Evangelho de Jesus, daquilo dos ensinamentos de Jesus, trabalhada de uma forma diferenciada, trabalhada de uma forma onde a gente possa ter acesso a uma linguagem mais de melhor entendimento, tá? Mas a base é o Evangelho de Jesus. E eu lembro que tem um palestrante que já não vem aqui há muito tempo, que ele sempre fala, o Evangelho de Jesus é alegria. Lembra? Está sumido, né, nosso irmão? Ele fala, estudar o Evangelho de Jesus é ser alegre. Estudar o Evangelho de Jesus é alegria. Não é enfadonho, não é chato. A gente acha que vir a centro espírita é chegar numa postura séria, carrancuda, né, tipo eu assim, certo? E não rir para ninguém. Não, o Evangelho de Jesus é alegria, é felicidade. Porque ali você encontra mudança, ali você encontra bem-estar, ali você encontra explicações, ali você encontra tudo aquilo que você precisa para que você permaneça com um sorriso nos lábios, sempre. Então, do item 6 ao item 17, ele começa com a sua lógica das refutações. Ou seja, ele começa a fazer a comparação, refutar aquilo que os detratores da doutrina espírita falavam, a explicar, a analisar e levar a esta refutação para aqueles que eram opositores da doutrina espírita. Só para vocês terem ideia, eu já li um evangelho há muitos anos atrás, uma tradução de um evangelho, uma Bíblia, onde dizia que naquela passagem de Moisés no monte, que acho que é no Antigo Testamento, quando Moisés cria as tábuas da lei, que Moisés proibiu o espiritismo. Foi. Estava escrito lá. Moisés proibiu o espiritismo. Moisés, ele era um baita do médium, porque ele previu que a doutrina espírita, 3.500 anos antes, ela ia acontecer. Na realidade, Moisés proibiu a comunicação com os espíritos, ele não proibiu o espiritismo, mas na tradução da Bíblia, por uma questão pessoal, por uma questão dos detratores da doutrina espírita, certo? Foi colocado naquela tradução que Moisés havia proibido o espiritismo, uma coisa que não exigia, só veio surgir 3.000 e poucos anos depois. Olha só, isso até hoje acontece. Tá? Foi? Como eu falei, para se designarem coisas novas, são precisos termos novos.
Assim o exige a clareza da linguagem para evitar a confusão inerente à variedade dos sentidos das mesmas palavras, ou anfibologia, né? Os vocábulos espiritual, espiritualista, espiritualismo têm acepção bem definidas. Interessante que ele coloca na frente, e ele começa a dar uma ideia, né, sobre o espiritualismo é o oposto ao materialismo. Quem quer que acredite haver em si alguma coisa mais do que a matéria é espiritualista. Não necessariamente eu acredito que existe um ser, eu acredito que existe uma energia, certo? Em que existe alguma coisa, quando esta matéria acaba, existe algo depois dessa minha existência, mas não necessariamente eu sou obrigado a acreditar que são espíritos. Eu acredito que existe alguma coisa, mas não necessariamente acredito que sejam espíritos, da forma como a gente entende, da forma como a doutrina espírita nos demonstra o mundo espiritual, os espíritos, mostra quem nós somos. Eu acredito que existe uma força, existe uma energia. Tá? Diferente do materialismo, que acredita que a vida começa e cessa na matéria. Né? A vida ela começa exatamente no nascimento, vamos botar no nascimento, né? Ou na geração, na hora da concepção, e ela cessa com o falecimento do corpo. A partir dali existe um vazio, né, enorme. Não. A gente sabe que o vazio enorme é o nada e o nada não existe. Até mesmo o universo, quando a gente olha, a gente pensa que ao nosso redor não tem nada e nós estamos banhados, estamos envoltos no fluido cósmico universal. A gente só não vê, não vemos isso, certo? Mas estamos envoltos, como estamos envoltos aqui agora por oxigênio, e ninguém vê, por ondas de rádio, por ondas de satélite, e a gente não vê essas ondas. Então estamos envolvidos neste mar, e o nada não existe. Mas há quem acredite que a vida começa na concepção e termina na morte. O espiritualismo vai um pouquinho mais à frente, chega um pouquinho perto da gente, daquilo em que nós acreditamos. Ele acredita que existe alguma coisa além, só não sabe o que é e não necessariamente são espíritos. Ok? Em vez da palavra espiritual, espiritualismo, empregamos para indicar a crença a que vimos de referir-nos os termos espírita e espiritualismo. Doutrina espírita ou o espiritismo tem por princípio as relações do mundo material com os espíritos ou seres do mundo invisível. Os adeptos do espiritismo serão os espíritas ou, se quiserem, os espiritistas, que é um termo que a gente não usa muito. E que a primeira vez que eu ouvi esse texto, eu fiquei engasgado, que eu achei que a pessoa estava fazendo chacota comigo. Eu falei, espiritista? De onde é que você tirou esse negócio? Olha a falta de conhecimento, o que leva a gente a fazer, né? E ela falou que nós éramos espiritistas, ela me tratou como espiritista, e eu fiquei ensandecido com aquilo. Eu falei, como assim espiritista? De onde é que eu nunca ouvi essa palavra? Olha o meu orgulho falando mais alto aí. Eu falei, eu nunca ouvi essa palavra. O fato de eu nunca ter ouvido a palavra não significa que ela não exista. Ela existia e estava lá no livro dos Espíritos. Mas a minha falta de conhecimento foi maior naquele momento, né? E eu, enfim, depois eu, lendo, estudando, cheguei à conclusão que o termo espiritista existe, que não é muito utilizado. Só não pedi desculpa à pessoa, porque não estava mais no meu ciclo de relacionamentos. Oi? Não entendi? Espiritista do que kardecista. Exatamente. O conceito da alma, da palavra alma, na visão do materialismo, do panteísmo e do espiritualismo. Segundo uns, a alma é o princípio da vida material orgânica, não tem existência própria e se aniquila com a vida. É o materialismo puro. De conformidade com essa opinião, a alma seria efeito e não causa. Ok? A nossa alma é uma consequência. Tá? Ela não é o efeito, né, que
pré-existe e continua existindo após a sua passagem pela matéria. Pensam outros que a alma é o princípio da inteligência, agente universal do qual se absorve uma certa porção. Segundo esses, não haveria em todo o universo senão uma só alma, Deus. Ok? Uma só alma a distribuir centelhas pelos diversos seres inteligentes durante a vida destes, voltando cada centelha, mortos os seres, à fonte comum, a se confundir com o todo, como os regatos e os rios voltam ao mar, de onde saíram. Dentro desta opinião, a alma universal seria Deus, e cada ser um fragmento da divindade, simples variante do panteísmo. A religião, o hinduísmo, ela é panteísmo. O que, traduzindo essa ideia, vamos imaginar uma gota do oceano. Você tira a gota do oceano, naquele momento ela é uma individualidade. Quando aquela gota morrendo, como Kardec fala aqui, ela retorna ao oceano e você não consegue mais identificar aquela gota como uma individualidade. Ela volta a fazer parte do todo. A doutrina espírita entende de outra forma. Esta é a visão do panteísmo. E a visão do espiritualismo, ela se aproxima bem mais da visão da doutrina espírita. Segundo outros, finalmente, a alma é um ser moral, distinto, independente da matéria e que conserva sua individualidade após a morte. Esta acepção, e sem contradita a mais geral, essa doutrina segundo a qual a alma é causa e não efeito, é a dos espiritualistas. Ok? Do momento em que nós somos criados, a gente adquire esse princípio vital. Este princípio vital vai evoluindo até chegarmos a espíritos e a partir dali somos individualidades. Eu sou uma individualidade, vocês, cada um de vocês são uma individualidade e nós retornaremos ao mundo espiritual como seres individuais, dotados de inteligência, dotados de livre-arbítrio. Palavrinha complicada, né? Livre-arbítrio. Então, nós somos, uma vez criados, somos individuais. Nunca retornaremos a Deus de uma forma conjunta, sempre de uma forma individualizada. Lembram lá no início, quando Kardec coloca que aqueles que querem somente os espíritos evoluídos, lá no iníciozinho do livro dos espíritos, os espíritos evoluídos entenderão a Deus, aqueles que evoluírem, se tornarem espíritos perfeitos. Nós ainda não estamos, mas se nós entenderemos a Deus, nós nunca seremos parte deste todo. Nós seremos individualidades, certo? Com capacidade de inteligência, entendendo o que é esta criação, entendendo a nossa origem, a nossa função, de onde vemos, o que eu estou fazendo aqui, para onde eu vou. Isto acontece com cada um de nós. Todos nós retornaremos um dia, em consciência, à divindade, em consciência. Até aquele irmão que você entende que nunca vai sair daquela vida que você identificou para ele, até aquele irmão que você acha que ele é um transgressor, é uma alma perversa, é uma pessoa evoluída, até esse irmão um dia retornará ao seio do Pai em consciência, fazendo parte de um sistema todo, onde ele certamente terá sob a sua responsabilidade a interpretação e a construção de novas existências, de novos mundos, de novas comunidades. Assim foi com o nosso Mestre Jesus. Ok? Foi? Julgamos mais lógico tomá-lo na acepção vulgar,
Por isso chamamos alma o ser imaterial e individual que nos reside e sobrevive ao corpo. Doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo, a palavra alma. Então, nós somos, como eu falei antes, nós somos imortais. Tá? Fomos criados em um determinado momento do espaço-tempo, não sabemos como, não sabemos quando, mas fomos criados por essa inteligência divina e, a partir daí, somos imortais. Crescendo, tendo como uma meta, tendo como um foco o nosso crescimento constante. Esse é o único determinismo que nós temos na nossa existência. Quando a gente fala em livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio ele fica meio... Foi? Não foi? Está pipocando. Quando nós falamos em livre-arbítrio, a gente fica meio cerceado por esse determinismo. Oi? Vou continuar. Se pipocar, pipocou, enfim. Eu tenho livre-arbítrio até um certo ponto. Eu posso resolver não querer fazer alguma coisa, mas vai chegar uma hora que, por conta do sofrimento que a decisão me trouxe, eu vou ser obrigado a crescer. Por exemplo, eu posso querer não reencarnar. No mundo espiritual eu tenho a possibilidade de aprender. Aqui eu tenho a possibilidade de exercitar tudo aquilo que eu aprendi lá. Exercitar no dia a dia o amor, a união, a pacificação, certo? O entendimento com o nosso próximo. Eu aprendi isso lá, eu exercito aqui. Eu posso simplesmente continuar lá no mundo espiritual. Mas a dor que isso vai me causar, e aí a gente não está falando de dor física, é uma dor imaterial, uma dor da consciência, é uma dor do não crescimento, é aquela dor que aqui na matéria nós costumamos chamar de culpa. É aquela dor que aqui na matéria a gente costuma chamar de medo. E medo e culpa são os dois pilares que atravancam a evolução de qualquer ser. E chega uma hora que eu sou obrigado, por esse determinismo de evolução constante, a vencer esse medo. Não é uma coisa abrupta. Dormi medroso, acordei corajoso. Não, tem gente que vai viver igual o Coragem, aquele cãozinho corajoso lá, certo? Vai viver a sua vida inteira passando por experiências onde o medo vai falar mais alto, certo? Mas vai chegar o momento em que, aos poucos, de vivência em vivência, de oportunidade em oportunidade, de exercitar essa tua coragem, porque Deus não vai te dar coragem. Deus vai te dar a oportunidade de você exercitar, de você ser corajoso. Ele não vai ficar... Coragem não é uma coragem não é uma coisa que você toma uma pílula, chega na banca da farmácia espiritual e fala, me dá uma pílula de coragem aí que eu vou tomar. Não, não é. Deus ele vai te proporcionar situações onde você possa demonstrar, você possa fortalecer essa sua coragem, perder esse medo. Certo? Ele vai te dar oportunidade para que você vença a sua culpa, para que você entenda que você ainda é um ser em fase de crescimento, que você ainda é um ser em fase de evolução e que você ainda é passível de erro. Entender que nós somos passíveis de erro, tá, não nos impede de cometermos os mesmos erros. Não é a mesma coisa de dizer assim, não, então eu posso errar. É bem diferente. Eu já sei que eu sou um ser que eu posso errar, mas eu sei também que eu não posso permanecer no erro. Errar é humano, permanecer no erro é opção. Eu já tenho essa noção. Então, a cada momento da vida, você vai tendo a oportunidade de provar a sua capacidade de melhora, a sua capacidade de se melhorar, de perder esse medo, de alavancar, né, de perder essa culpa, se entendendo um pouco mais. Tá? Princípio vital. Falta 1 minuto, eu vou passar 1 minuto. Tá? Princípio vital. Princípio vital é o princípio da vida material e orgânica, qualquer que seja a fonte de onde promane.
princípio esse comum a todos os seres vivos, desde as plantas até o homem, pois que pode haver uma vida com exclusão de faculdade de pensar. O princípio vital é coisa distinta e independente. O princípio vital é aquele quantum de energia que eu adquiro, que eu tenho para promover a vida, por exemplo, no planeta Terra. Eu preciso de um princípio vital, ok? Mas esse princípio vital, ele não é o espírito, é uma coisa que anima o meu corpo, que é necessário ao meu corpo para que eu possa viver na matéria. Ele é desprovido de capacidade de raciocínio. Vamos lá. A planta tem raciocínio? Ela tem princípio vital. A planta tem rudimentos de sentimento, ela tem sensibilidade, ela reage a energias. Ok? Uma ameba, ela tem raciocínio? Não. Mas ela tem vida, ela tem princípio vital. Entendeu? Quando ele coloca que existe princípio vital sem, quando ele todos os seres vivos dessas plantas até o homem, pois que há vida, pode haver vida com exclusão da faculdade de pensar. Uma ameba, ela não pensa. Ela simplesmente vai se adaptando ao meio, vivendo com aquele fluido vital. Ok? Para uns, o princípio vital é uma propriedade da matéria, um efeito que se produz achando-se a matéria em dadas circunstâncias. Eu vou parar por aqui, que já são 11 horas, ainda tem mais uns 3, né? 3 slides pela frente. Mas ainda tem mais aqui algumas coisas a falar sobre o princípio vital, sobre fluido magnético e fluido nervoso, que também é um fluido animalizado. Mas esse dever eu deixo a vocês, para que vocês possam rever em casa, ok? Estudando, tirando as suas dúvidas, e eu espero que realmente eu tenha deixado vocês com bastante dúvidas, deixado vocês com uma pulga atrás da orelha, para que vocês possam voltar à fonte da onde eu tirei essas palavras, e estudar para se esclarecer. Oi? Não entendi, desculpa. Ah, sim. Tá. E teremos cursos também sobre o Livro dos Espíritos, sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre céu e inferno, sobre Gênese e o que é o... E as obras de André Luiz. Tá? Mas que a gente possa pegar a ideia, tá? Ter a ideia do que nos espera para frente no estudo do Livro dos Espíritos. Por que Kardec, só fechando, ele faz toda esta defesa, ele faz toda esta parte de introdução? Era necessário, porque como no início, quando ele lançou essa obra, certo? A dificuldade de entendimento daquelas pessoas que viviam no século XIX, se ele não tivesse feito toda esta preparação na introdução, e a gente vai ver isso dos capítulos 4, 5, nos itens 4 a 17, a partir da semana que vem, se Kardec não tivesse feito toda esta preparação, teria encontrado uma resistência muito maior. Como ele fez toda esta preparação, a pessoa quando lê, e a gente tem o hábito de não ler a introdução, a gente passa batido e vai direto para a pergunta. Certo? Ele poderia ter feito isso, começado o livro com a questão número 1, e deixava que a pessoa se entendesse lá na questão 1000 e pouco. Mas não, ele teve toda uma preocupação com a introdução, para que a pessoa, ao final da introdução, estivesse mais sensibilizada à leitura que estaria por vir. Tá? Isso é uma didática fantástica. Ok? Então, muito obrigado por todos. Estaremos aqui semana que vem. Eu vou passar a palavra para a nossa irmã Maria. Oi? Vai encerrar? Gente, muito obrigado. Um bom domingo a todos. Muita paz. A gente agradece a espiritualidade,
acerena os pensamentos, abre o coração. Quantos pensamentos, quantas presenças, quantas dúvidas, quantas reflexões. Tudo isso paira no ar. E diante dos amigos espirituais que vêm até nós, com o benefício do amor, da compaixão, que sejam todos esses pensamentos, todo esse medo transmutado em coragem, todas essas inseguranças transmutadas em certezas. Quanto conhecimento que pode ser sorvido, vivenciado, expandido. Que tenhamos a força de dizer glória a Deus nas alturas, mas que saibamos também que este Deus está dentro de nós, presente, vivo, potente. Quanta troca de bondade, quanto arrependimento. Nunca é tarde para que os joelhos toquem o chão e o perdão irrompa com verdade. Nunca é tarde para reconhecer-se filho de Deus. Estamos todos no mesmo barco. Que a vontade divina permaneça, prepondere, e que este Cristo Jesus olhe por nós diuturnamente. Quando sentarmos em nossos lares para ler um pouquinho de seu Evangelho, sejamos fortes, firmes, abençoados, curados de todos os males. E que esta sintonia permaneça conectada ao grupo fraterno, mas também junto aos lares de todos, aos que se encontram em leitos de dor, aos que se encontram acamados, adoentados. Sejam todos focalizados nesse instante. Aos nossos entes queridos que não estão aqui, que sejam todos envolvidos em bênçãos. Aos que tiraram as próprias vidas, sejam todos envolvidos em misericórdia. Da choupana ao palacete, a bênção divina possa recair sobre todos. Deus abençoe, que tenhamos uma semana em sintonia no bem, em sintonia de paz, renovados em nome de Deus. Que assim seja. Aos que estão em casa, que essas energias se propaguem também. Muito obrigado. A gente vai dar
Quantas são aqui dentro, Maria?